já passo a palavra para vocês, tá? Então, vamos começar a nossa conversa aqui a respeito desse início do estágio 2. Eu gostaria de... Eu vou dar uma passada falando com cada um de vocês, a respeito desse início do estágio. Então, esse início é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco dificultado pela questão do contato com a escola e conseguir a aceitação para o estágio, e aí tem toda essa questão da formalização de documentos, que sempre tem alguma dúvida ou outra. Então, eu gostaria de ouvi-los a respeito desse início. Eu havia comentado aqui com os colegas que chegaram primeiro que eu só recebi até agora, embora seja uma turma de 19 pessoas, eu só recebi até agora, só foram emitidos até agora 4 termos de compromisso. Então, realmente já começa a ser preocupante, do meu ponto de vista, porque o estágio só pode começar com a assinatura do termo de compromisso. E o semestre voa, né? Vai muito rápido, então seria importante que vocês pudessem estar aqui falando a respeito de alguma dificuldade que estejam tendo em relação a essa formalização inicial, essa contratação inicial do estágio, para que a gente possa compartilhar aí os problemas e tal, e quem sabe esclarecer e buscar as informações que sejam necessárias, tá bom? Como a Geice Milena está com a mão levantada, passo a ela a palavra. Fica à vontade. Pode falar, Geice Milena. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. É em relação mesmo a essa questão do termo de compromisso. Tá ouvindo, professor? Porque assim, eu já entrei em contato com a escola, na verdade com a direção, né, porque eu tenho o número dela. E aí, só que eu não tive tempo ainda de ir na escola devido à demanda do meu trabalho, mas eu já informei no trabalho pedindo, né, para poder estagiar. A minha dúvida é a seguinte: a professora de arte da instituição lá, ela trabalha 40 horas. E aí, se eu conseguir um tempo no trabalho para fazer esse estágio, que eu já conversei lá no meu trabalho, permitiram. Eu queria ver se eu podia fazer assim de manhã e de tarde, pegar todas as turmas com a professora. Seria possível, professor? O tempo que eu estiver na escola, aí eu não sei quanto tempo é permitido fazer por dia de estágio. Porque eu fiquei com essa dúvida. Não estou ouvindo o senhor não, professor, está mudo. Desculpa, agora está com o microfone desligado. Você quer fazer quantas horas com ela na semana? Ela ensina pela manhã e pela tarde. Certo. É uma professora de 40 horas. Certo. E aí ela tem dias na escola, 3 dias na escola. Uhum. Aí lá é do 7º ano ao 9º ano. E ela pega uma boa parte dessas coisas. Entendeu? Entendi. Aí eu queria ver se eu conseguia, porque se eu conseguir liberação do trabalho mais dias, principalmente nos dias que ela tiver, eu queria ver que eu ficava o dia todo para adiantar a carga horária. Aí eu queria saber a quantidade possível que eu posso fazer num dia, por exemplo. Perfeito. É boa pergunta. Vamos lá. Pela legislação, Geice Milena, e todas as demais, vocês só podem fazer, no máximo, 6 horas por dia e 30 horas por semana, ok? Bom, mas digamos que você... Veja bem, é assim que tem que estar naquela ficha de frequência. Em cada dia de estágio tem, no máximo, até 6 horas. E durante a semana, já que são 6 horas o máximo, não pode ter mais de 5 dias com 6 horas, senão dá mais de 30 horas. Então, o limite é 6 horas por dia, 30 horas por semana, ok? Isso dia letivo, dia útil, tá bom? Essa carga horária, dia útil, muito bem. Mas vamos lá, você quer aproveitar, de repente, um tempo de liberação e quer fazer, vamos dizer assim, concentrar e fazer mais horas, tipo 8 horas em um dia, enfim, sei lá, alguma coisa assim. O que acontece? Você pode conversar com a professora supervisora e, se for o caso, até mesmo com a direção da escola, que na ficha de frequência sua, você... vamos dizer, se você vai fazer 8 horas por dia, 2 dias por semana, você vai fazer 16 horas por semana, por exemplo, ou até mais que isso, que você distribua essa carga horária ao longo de mais dias no semestre, entendeu? Para que você não... obedecendo esse limite de 6 horas por dia. E eles têm que aceitar isso porque, obviamente, significa que você vai colocar na ficha de frequência dias que efetivamente você não esteve lá. Entendeu?
porque você tem que distribuir essa carga horária em mais tempo para obedecer o limite de 6 horas. Não sei se você entendeu. Mais ou menos, professor, mais ou menos. Vamos lá. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que você faz numa semana, sei lá, você consegue fazer 12 horas, tá? 12 horas de estágio. Eu acho que você, na verdade, vai fazer mais. São 8 horas por dia que ela dá? Ela dá 5 aulas, né? Por exemplo, 5 aulas de manhã e 5 aulas da tarde. Então, ela dá 10 horas por dia. Muito bem. Vamos lá. Vamos supor que você faça em 3 dias, 30 horas, aí na outra semana você faz mais 30, são 60. Né? E aí você vai fazer mais um dia na outra semana, são mais 10, já vai para 70, já passou a carga horária necessária. Então, você fez... Agora, com licença, quando eu falo 5 aulas, é porque entra o AC também dela. Aí, na verdade, não é aula. Não é aula, tem um AC, é a atividade complementar, que ela fica... Então, veja bem, é que eu estou tentando dar o exemplo. Então, me diz qual é a quantidade de horas que ela dá, que você faria com ela. Quantas horas? Porque eu estou tentando dar um exemplo, não exatamente o que você... entendi. É 4 horas pela manhã e 4 horas... Então, são 8 horas. É isso? Isso, professor. 8 horas por dia, muito bem. Se são 8 horas por dia e você vai lá 3 dias na semana, então você faz 24 horas por semana, certo? Tá. Em 2 semanas você terá feito 48. Em 2 semanas você terá feito 48. Aí você vai mais 2 dias da semana seguinte, são mais 16. Então já vai dar aí 64 horas. E aí vai mais 3 semanas você finaliza o seu estágio. Em 3 semanas você faz 68 horas. Isso 68 horas, né? Em 3 semanas você cumpriria a carga horária, certo? Em 3 semanas. O que acontece? Como você não pode lançar em cada dia mais que 6 horas, você não vai poder lançar em nenhum dia 8 horas, por exemplo, que é o tempo, que é a carga horária que você está fazendo efetivamente, 8 horas por dia, mas você não pode lançar 8 horas. Então, na primeira semana, você vai lançar 3 dias, 6 horas cada um. Na outra semana, a mesma coisa, 3 dias, 6 horas cada um. Então, significa que você vai ter que estender isso por mais semanas para poder lançar na ficha de frequência toda a carga horária que você fez. Você entendeu agora? Entendi, então, professor, agora. Você cumpre lá o estágio em 3 semanas. Mas na ficha de frequência, não dá para colocar toda essa carga horária em 3 semanas, porque senão vai passar de 6 horas por dia, entendeu? Entendi. Aí você vai ter que acrescentar... Aí você... Oi? A gente tem até quando para cumprir o estágio, a data? O senhor sabe me dizer mais precisamente? Porque eu fiquei nessa dúvida. Até o final do semestre. Sim. É a data para entregar eu não lembro agora a data exatamente, mas é alguma data no final do mês de julho, se não me falha a memória. Tá? Então, tempo tem bastante, mas não sei se você entendeu. Você pode fazer... Já entendi. Você pode fazer uma carga horária concentrada, até para aproveitar a sua liberação. Mas o que não pode é lançar dessa forma concentrada na ficha de frequência. Então, vai ter que fazer uma conversa aí com a supervisora e talvez até com a direção da escola, para que a ficha de frequência, né, essa carga horária seja distribuída ao longo das semanas para frente, até completar a carga horária, obedecendo esse limite de 6 horas por dia e 30 por semana. Ok? Você entendeu? Muito obrigada, pastor. Entendi, obrigada. E até anotei o esquemazinho aqui, obrigada. Se adiante, quando você tiver meio já fechando essa questão da ficha de frequência e tal, se tiver dúvida, é só me mandar, é só entrar em contato, que eu auxilio aí e tiro a dúvida que você tiver, tá bom? Então, os documentos iniciais, só para recapitular, o termo de compromisso, não é isso? O aceite da escola. Como é uma escola que eu já tenho aquele convênio precisa de novo, porque eu já fiz estágio no semestre passado nessa escola. Porém, foi com porque a escola que eu vou não era conveniada pela FRB. Aí eu tive que entregar toda aquela documentação de convênio.
Ah, você fez isso? Fiz. E aí, Não, esse semestre é uma vez precisa. só. Não, Uma vez só. uma vez só, é. É uma vez Certo, só. tá certo. Você é de Obrigada. onde? Eu sou de Itaperoá, Taperoá. Mas o polo qual é que você está? ou Bola de Valença. É Ah, 18 km de onde eu moro. tá certo. Tranquilo. Então, não precisa se preocupar com isso, não. E, gente, o único documento que precisa entregar nesse momento é o termo de compromisso. Salvo se a escola exigir carta de encaminhamento, aí é só pedir que a gente baixa lá aquele arquivo da carta de encaminhamento, preenche e manda, que a gente providencia a assinatura e manda para vocês de volta. Se não pedir, é só termo de compromisso, ok? Ana Carolina. Boa noite, Boa noite. professor. Pois não? Professor, traz para falar sobre o estágio, né? Esse início e as dúvidas, é isso? Isso, exatamente. Certo. Eu tenho duas coisas, dois pontos. Pois não. Sobre o início, né? Essa primeira semana eu comecei o estágio nessa semana que passou, foi o primeiro dia. Ensino médio da Escola do Estado. E a atividade que a gente fez em sala de aula foram atividades práticas. Eu partilhei com a professora regente sobre o que eu percebi, né, de nuances, assim. Uma certa resistência dos alunos, uma certa timidez. Ela disse que normalmente é isso, ela até fez uma brincadeira assim, não tem como a gente aqui na escola, a gente sempre comenta que não tem como a gente competir com o TikTok. É difícil competir com esse TikTok. Imagina. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ana. Você disse que já iniciou o estágio, é isso? Oi, Ana? Tá me ouvindo? Peraí. Professor, tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Sua pergunta. Sim. Isso. Aí, por isso que eu falei que são dois pontos. O que acontece? Pode falar. Só finalizando isso que eu estava falando. Então, eu tive esse primeiro contato com as turmas, que inclusive são alunos que eu vi no ano passado, porque eu fiz estou fazendo estágio na mesma escola, com a mesma professora, a mesma disciplina. Então, é uma escola que eu já conheço, e tipo, nessa sexta-feira, são alunos primeiro, segundo, terceiro, e foi bem interessante. Tá. Certo. Aí o senhor pergunta, você já começou? Sim, eu comecei, eu entrei em contato com a escola na semana retrasada para perguntar se eu poderia fazer o estágio e tal. Aí, pela conversa tanto da direção como da professora, ficou ok para eu ir na próxima semana, que foi semana passada. Eu levei o termo, tudo já preenchido, e o que eu fiquei na dúvida? Porque já chegou na sexta-feira, eu falei, nossa, e a assinatura da instituição, da faculdade? Eu fiquei na dúvida se eu pegava primeiro a assinatura da universidade, do Moisés, ou eu ia logo fazer o estágio e pegar a assinatura da direção. E aí, o que eu fiz? Eu fui para o estágio na sexta-feira. O primeiro contato que eu tive antes de ir para a sala de aula foi com a direção. Aí, quando eu cheguei lá na sala do diretor, ele disse que não iria me dar assinatura porque ele estava sem o carimbo. Teve algum problema lá com o carimbo dele, e esse diretor da noite, ele não poderia. E aí, na próxima semana, ele iria me dar a assinatura. Bom, eu peguei a assinatura da professora e segui, né? À noite, fui para o estágio, segui à noite na carga horária lá com
com a escola. Então, esse era o ponto 2 que eu queria pontuar, né, essa questão. Não foi uma negligência minha, até porque ficou um acordo de eu ir nessa sexta-feira, esse primeiro contato, e foi mais vindo da direção, né? Uma questão de um carimbo que esse diretor, porque trocou a direção, e aí esse diretor ainda não estava com carimbo, veio um carimbo no início do ano, estava com erro, e aí ele não ia assinar com esse carimbo. Falei, tá bom, então semana que vem eu volto aqui. Ele até falou assim, você vai estar aqui amanhã, que era um sábado letivo? Eu falei, não tem como eu estar aqui amanhã, porque aí você pegaria a da diretor, ou da coordenação. Aí eu falei, amanhã não tem como eu estar. Aí ficou de eu pegar essa próxima semana. Tá, vamos lá. Coisa. Aí, o que acontece? Eu fiquei na dúvida também de como preencher esse termo. Por quê? Eu enviei para o colegiado, enviei até para o e-mail do senhor, copiado, aquela declaração para diminuir a carga horária relacionado ao meu trabalho, para diminuir essa carga horária, né? Um comprovante. Eu não tive esse retorno da faculdade ainda, do colegiado, inclusive vou até mandar uma mensagem amanhã para ver se eles leram o e-mail, e fiquei na dúvida também de como preencher esse termo. Enfim, preenchi o termo com a carga horária normal, às 68 horas, e enviei, imprimi e levei, né? Foi esse o caso que aconteceu. Foi? Falou? Acabou? Acabei. Tá bom. Vamos lá. Em relação à questão do termo de compromisso, eu vou repetir aqui. Estágio nenhum deve começar antes do termo de compromisso ser assinado. Tem lá uma data. Então, ele tem que estar assinado antes do início do estágio. Essa é a formalização correta do início do estágio. Termo de compromisso, e aí você inicia o estágio. Tá? Então, veja, você disse que já começou. Eu recomendo que você veja isso com a escola quanto a essa questão da data do termo de compromisso. Porque não é a assinatura pode ser primeiro nossa, pode ser depois, tanto faz. Existem casos em que a direção quer assinar por último, então não tem problema de mandar para a gente antes, a gente assina e depois devolve para que seja assinado na escola, finalizando todas as assinaturas. Então, veja, são 5 pessoas que assinam nesse termo de compromisso. São 5 assinaturas. Então, essas assinaturas todas precisam estar lá no termo de compromisso, né? E para todos os efeitos, tem que estar de acordo com a data que está ali, né? Então, por exemplo, eu assino pelo Solgov, o Moisés também assina pelo Solgov, e ali vai uma data. Então, se a data da nossa assinatura for posterior à data do termo, fica uma coisa meio incoerente, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. Então, o certo é você iniciar o estágio somente depois que o termo de compromisso estiver assinado, tá certo? Pelo menos pela direção da escola, pela supervisão e por você. A nossa assinatura não tem tanto problema de ser um dia ou outro depois, porque ela sai, a data do Solgov, sai lá a data que a gente assina. Não tem problema de ser um pouco depois, não. Não pode ser muito depois, tá? Então tem que tomar cuidado com isso na hora que o diretor e a supervisora ou supervisor for assinar, né, e você também forem assinar o termo de compromisso. Essas assinaturas precisam estar ali na data certinha do termo de compromisso. E essa data não pode ser posterior ao início do estágio, entende? Sim, sim, por isso que eu pontuei que não foi uma negligência minha. Foi quando eu entrei na sala, ele falou: nossa, o carimbo não está aqui. Teve um erro no início do ano, a gente enviou para consertar, mas eu tenho certeza que eles vão assinar. Inclusive, o documento nem ficou comigo, ficou lá na sala da direção. Com certeza, acho que eles já assinou. Aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar na sexta-feira. Mas eles estão cientes que eu comecei semana passada. Tá, e a data que está lá é a data de quando você... que eu comecei, isso. Tá, então não pode demorar muito esse termo vir para a gente, viu? Então você tem que vir com ele lá o mais rápido possível para não passar muito tempo. Uhum. Bom, aí fica tudo certinho. Quanto à questão da redução de carga horária, o pedido de redução, olha, eu acho que
espero que esse semestre não demore tanto, mas o semestre passado foi um sufoco para colegiado aprovar essas reduções de carga horária. Demorou muito tempo. Então, é preciso ficar muito atento a isso, mandar o quanto antes, mas não espera a resposta assim tão rapidamente, não. Né? Então, não há nenhum problema de você ter preenchido o termo de compromisso, como não há nenhum problema de vocês preencherem no termo de compromisso a carga horária completa. Não tem problema. Tá? O que não pode é o termo de compromisso estar preenchido com uma carga horária menor e você querer fazer mais. Mas está lá preenchido com uma carga horária maior e você depois conseguir a redução e fazer menos, não tem problema. No termo de compromisso, isso não vai ser problema, tá bom? Porque, no fundo, depois que tiver o documento da redução, a gente vai colocar na pasta e a ficha de frequência vai exatamente comprovar a carga horária reduzida, se você conseguir a redução. Tá? Okay. Isso não tem problema em relação ao termo de compromisso estar com uma carga horária diferente, não. Tá certo? Então, não se preocupa com isso. Pode preencher o termo de compromisso do jeito que está, com a carga horária completa. Por enquanto, não tenho mais dúvida, não. Tá? Na ficha de frequência, você vai registrar isso. Ok? Mais alguma dúvida, Ana? Muito bem. Se aparecer qualquer outra, é só levantar a mão. Vamos lá. Tá, joia. Mas fica à vontade, tá? Ramon. Boa noite, professor. Boa noite. Eu mandei a declaração, a redução de carga horária e já fui atendido já. E também mandei o termo, o senhor e o professor Brandão já assinou também, já está tudo certo. Eu comecei na semana passada, tá? Hoje foi o segundo dia que eu fiz. Tá tudo tranquilo. Tá. E você já começou o estágio? Hein, Ramon, você já começou? Oi, Ramon, tá me ouvindo? Bom, daqui a pouco ele volta na conexão e a gente fala com ele. Vamos lá, quem mais? Lígia? A Lígia saiu também aqui. Ah, não, a Lígia tá aí. Lígia, como é que tá esse início seu do estágio? Gente, alguém para falar comigo aí? Que não falou ainda? Marcos? Boa noite, professor. Boa noite, Marcos. Pode falar. No meu caso, já entrei em contato com a supervisora, com a professora e também com a coordenação. Essa era a mesma escola que eu fiz no semestre passado. Porém, ainda tive problemas para assinatura e não iniciei por conta que a diretora não tem faltado à escola para assinar. Mas essa semana ainda ela disse que vai assinar. Mas você já começou ou não? Não comecei, não. Não começou. Vou esperar assinar primeiro. Perfeito. Seguindo a sua orientação. Mas você já conversou com a supervisora ou supervisor? A supervisora. Tatiana é a mesma que fez comigo no semestre passado. Então, você já com ela já está tudo certinho, então? Tá tudo ok. Ah, maravilha. Falta a assinatura da diretora para a gente iniciar o termo. Perfeito. Inclusive, se você quiser adiantar e mandar para a gente já assina e você só leva para ela já assina, e aí fica, já se ganha tempo, entendeu? Tá bem então, professor. Tá? Porque, gente, se vocês quiserem adiantar, manda para a gente, se tiver um pouco difícil, como está acontecendo, como é normal, pode acontecer com muita gente aí nas escolas, de conseguir a assinatura do diretor, da diretora, adianta, assina vocês, manda a supervisora, já pode lá já assinar também, manda para a gente, eu assino, o Moisés assina, fica faltando a assinatura só do diretor da escola, da diretora. Já adianta, entendeu? Ao invés de primeiro pegar dela e depois mandar para a gente. Então, para adiantar, podem fazer assim também, se acharem que pode demorar um pouquinho aí conseguir essa assinatura da diretora ou do diretor, tá certo? Que não precisa ficar esperando, tá? Não há necessidade de ficar esperando, não. Ok? Ok. Maravilha. Marcos, você é de onde mesmo, Marcos? Oi, professor, Lígia. Eu sou de Feira de Santana. Da onde? Feira? Feira de Santana.
Isso. Feira de Santana. Perfeito. Perto daqui, da gente aqui. O polo, meu polo é Simões Filho, né? Mas, meu polo é de Simões Filho, mas... Simões Filho. Mas eu moro em Feira. Tá certo. Lígia? Oi, professor, eu estou em Ilhéus, da Bahia. Ilhéus. Eu fui em 2 colégios, e nos 2 colégios, os professores de artes, eles estão fora de sala de aula, estão como coordenadores. Certo. Aí eu recebi indicação de uma colega sobre um colégio da Polícia Militar, que lá tem banda. Certo. Né? Eu não sei se mudou a dinâmica lá, mas essa professora me falou assim, Lígia, eu não sei se lá ele tá dando, se ele dá aula ou se é só ensaio. Então amanhã eu vou lá para conhecer esse professor, ver a diretoria, ver como é que funciona, para saber se eu consigo fazer esse estágio lá. Entendi. Perfeito. É importante que veja isso mesmo, para poder viabilizar o estágio, né? É porque na questão é obrigatório que tenha aula, né? Não é só... Porque se tiver só ensaio, eu vou poder acompanhar o ensaio ou participar do ensaio de alguma maneira. Desculpa não abrir o vídeo, é porque está muito ruim na internet. Tudo bem, não tem problema. Não, olha só, precisa ser... Primeiro, tem que ser instituição de ensino e segundo, aula de arte ou música, entendeu? Tá. Então, normalmente se configura o quê? A oferta de uma disciplina de arte ou música pela escola e tem ali um professor, uma professora que ministra essa disciplina. E aí o que acontece muitas vezes é que esse professor ou professora não é formado na área, né? Não é formado nem em música nem em artes. E quando acontecer isso, não tem nenhum problema, pode haver uma declaração, é só pegar uma declaração, está disponível para vocês um modelinho de professor não formado na área de arte ou música. É só assinar essa declaração de que tem essa experiência e tal, e aí não teria nenhum problema. Mas é preciso que realmente caracterize a oferta de uma disciplina dentro da escola, tá? Dentro da instituição escolar, para você fazer o estudo. Pronto. Lá é instituição escolar de ensino médio. Ensino médio. Perfeito. Tomara, provavelmente deve ter ensino de música assim, né? Mas vamos, só você tem que ir lá para ver isso, certamente. Tá bom. Ok, obrigada. Imagina. Acho que... Evandro, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, novos colegas. Eu estava apalavrado na Escola Municipal Wanda Neves, que é próximo da minha residência aqui, no bairro periférico do bairro Monte Pascoal, em Guanambi, Bahia. Eu fiz isso antes de iniciar o semestre, tinha conversado previamente, estava tudo certo. Só que eu já fui lá na escola 2 vezes, a diretora se encontra-se afastada por doença, não está podendo assinar documentos. Tentei entrar em contato com ela no WhatsApp, não me respondeu. Aí eu tomei a liberdade de procurar uma nova escola. Graças a Deus, agora no final da tarde, consegui, vou fazer no CEP, que é o centro de treinamento aqui próximo à minha residência, uma escola estadual de nível médio. Aí, professor, para poder encurtar, eu vou acompanhar uma oficina de musicalização e iniciação ao violão e acompanhar também uma professora de artes para tentar responder mais rápido, porque só a oficina de violão não daria conta da carga horária, que são 68 horas. Aí, professor, a documentação só vou poder assinar na semana que vem, porque tanto os diretores da manhã, tarde e noite, como a diretora-geral, a diretora Claudiana, vão estar em Salvador numa formação. Aí só vão estar na próxima semana aqui em Guanambi. Aí nesse intervalo eu vou fazendo os preenchimentos, igual o Yuli já orientou, e já vou deixar tudo beleza para na quarta-feira, pós-feriado, ir lá pegar as assinaturas e também ambientar tanto com o professor que ministra as aulas de violão, quanto a professora de artes, viu? Graças a Deus começou a caminhar aqui, eu já estava com medo. Eu não escutei, não. Minha internet tá ruim, professor. O áudio do professor tá cortado, gente. O microfone tá fechado. Aí. Foi mal. Alguém avisa o professor. Foi mal. Não prestei atenção aqui.
Mas vamos lá. Pelo que eu entendi, você, Evandro, vai ter um supervisor e uma supervisora. É isso? Isso. Vou pegar uma oficina de iniciação ao violão e também vou complementar a carga horária com aula de artes, acompanhar um professor em sala de aula de artes, para não poder compor as 68 horas, porque só a oficina de violão não vai ser suficiente para poder estar contemplando isso, não. Perfeito. Então, você coloca no termo de compromisso, lança os 2 supervisores, tá? O nome e o contato de cada um, tá? Lá tem os campos, você vai ter que duplicar lá, botar o nome de cada um, tá bom? Coloca os 2 nomes. Ok. E também, na ficha de frequência, obviamente, você pode fazer uma ficha de frequência separada para cada disciplina e cada supervisor aí diferente assina a ficha correspondente, para que fique uma coisa certinho. Não tem nenhum problema de ter 2 supervisores, não. Não é comum, mas não há problema nisso, tá bom? Só tem que tomar cuidado com essa questão de que tem que ter espaço para ambos registrarem as suas assinaturas e também fazerem as suas avaliações. Então, você vai ter aquele relatório de acompanhamento, que é um relatório que o supervisor e a supervisora fazem, você pode passar para os 2 fazerem juntos, entendeu? Não precisa fazer um relatório para cada um, não. Mas se preferirem também, não tem problema nenhum, tá? Ter 2 relatórios de acompanhamento, um de cada supervisor. Ou faz um relatório só, lançando o nome dos 2, os 2 assinam, também pode ser, entenderam? Tranquilo. Tá? Aí você só tem que tomar cuidado que no final tem lá os campos para assinatura, vai ter um campo só para assinatura de um supervisor, você acrescenta um outro campo, ou os 2 assinam junto ali, não tem problema nenhum. Aí você vê qual é a forma mais conveniente de fazer, mas é importante que os 2 assinem o mesmo relatório. Eu sugiro que faça um relatório só, né? E os 2 possam fazer as suas avaliações ali tranquilamente, tá bom? Mas também não há problema de fazer um para cada um, aí fica a seu critério, tá certo? Certo, professor. Muito obrigado. Imagina. Denis. Oi, Denis, pode falar. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Hoje aconteceu um imprevisto assim de não conseguir chegar em casa, acabei ficando na estrada, alguns motivos, né, de transporte, veículo, mas deu tudo certo, há poucos minutos cheguei e te dou boa noite. Saúdo a sua presença na aula e atesto também a minha presença aqui, né? E falo que os documentos do meu estágio já estão na segunda semana, professor, de estágio, e na verdade já foram assinados, eu ainda não fiz o envio, porque meu notebook deu um problema, mas eu vou enviar pelo celular mesmo. E estou estagiando na mesma escola que eu fiz o estágio 1, com a professora de artes. Então a gente já tem assim pegando a didática, né, do supervisor também é importante. E agora vamos fazer um estágio, né, com mais diferente, né, com mais atribuições, né, como é o estágio 2. E é isso. Grato aí. Estou por aqui. Valeu, professor. No aguardo. Seu microfone. Seu microfone, professor. Denis, você já me enviou o termo de compromisso. Já, professor? É porque acho que tem que postar no AVA, então eu não postei no AVA. Não há necessidade de colocar. Não. Tem que postar no AVA, é verdade. É por isso, professor. É por isso. Não tem problema, não. Mas assim, tá comigo, aí você só posta lá. Mas é o mesmo documento, né? Tá certo. Você vai passar alguma aula hoje, professor? É só tirar dúvidas a respeito do... Vou falar sobre um tema importante daqui a pouco, mas é bem rápido também, tá? Deixa eu conversar com quem ainda não falei. Ok, professor. Eu Obrigado. Acho que todos já falaram, né? Gente, todos aqui já fizeram seu pronunciamento a respeito desse início aí, do estágio. Tem alguém que tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta nesse momento?
Não? Perfeito. Bom, vamos lá. Eu queria conversar com vocês a respeito de um procedimento que julgo muito importante para qualquer tipo de atividade, principalmente em se tratando da atividade docente, do exercício da docência. Esse tema se chama planejamento. Eu gostaria de saber de vocês, bem rapidamente, eu gostaria de perguntar e gostaria que respondesse bem rapidamente, se vocês, qual é a importância que vocês realmente dão, porque eu sei que tem gente que não dá tanta importância e não tem problema com isso, tá? Eu dou muita importância, mas tem gente que não dá tanta importância, acha que é uma coisa totalmente dispensável, ou pelo menos não é tão importante. Fiquem à vontade para expressar a opinião de cada um de vocês, nenhuma vai estar errada. Em relação ao plano de ensino, em relação, pode ser um plano de ensino de uma disciplina, todo plano de ensino de uma disciplina, como pode ser o plano de aula, tá? Qualquer uma das duas coisas significa um plano de uma atividade que vai ser executada. Eu queria saber se vocês fazem esse plano, como é que vocês veem esse plano, como é que vocês, como é que ele se insere dentro da atividade que vocês irão exercer em termos de sala de aula. Quem ainda não teve a oportunidade de fazer um plano de aula e tal, também pode dizer, tá? Não tem nenhum problema se ainda não fez isso, mas pode se manifestar a respeito de como vê essa questão do plano de aula ou um plano de ensino, enfim, a atividade de planejamento de uma atividade docente. A Geissi, pode falar. Posso falar? Sim, pode. É um instrumento, né, para o docente de suma importância, um instrumento norteador. Então, eu dou muita importância a isso. Porque é ele que vai fazer com que a gente tenha a propriedade do que a gente está fazendo, tenha a segurança. E como é um instrumento flexível, né? Porque às vezes a gente faz aquela programação ali, aquelas atividades, né? Seguindo aquelas habilidades da BFCC, mas não está contemplando a nossa turma. Então a gente pode rever ele, a gente pode reformular. Por isso eu acho que é muito importante, né? Para nos guiar, para nos posicionar, nos fazer repensar. Então é isso, professor. Eu acho de suma importância para nós, para os que vão, né, se formar docentes, que aqui tem muitos que ainda não estão formando. Eu, particularmente, é a minha segunda graduação, então eu acho de suma importância. Perfeito. Alguém gostaria de levantar a mão? Que aí eu posso ir também selecionando aqui. Vamos lá. Ana, o que você tem a dizer? Professor, qual é a pergunta? Faça a pergunta novamente, por favor. Eu gostaria de saber como é que você lida com o planejamento de aula. Se você faz plano, se já fez, que importância você dá para isso? Como minha colega Geissi Milena disse, é de extrema importância ter esse documento, esse parâmetro, apesar de que cada turma vai ter uma configuração, uma constelação e os desafios cotidianos, mas o planejamento, ele vai ser o norteador daquilo que você foi fazer ali, né? E aí os desafios, eles vão levar a gente para um lugar mais de dominar, improvisar o que surgir, mas é importante a gente saber o que a gente vai fazer dentro da sala de aula, até porque quando, assim, pelas minhas poucas experiências, quando é criança, a gente consegue driblar ali quando, eita, hoje não sei o que eu vou fazer. Mas quando as crianças são maiores, é muito mais difícil. Eles pegam a gente assim no pulo, no furo ali, e a gente precisa ter essa carta na manga ali para saber o que fazer. Então,
Eu acho que quando são maiores é muito mais importante a gente ter esse planejamento. Ter ali como um norteador mesmo. É isso. Seu microfone está fechado. Deixar aberto. Vou deixar aberto, vou parar de fechar. Berg. Professor, boa noite, colegas. O senhor está se referindo sobre o plano de ensino ou sobre o plano de aula? Os dois. Porque os dois estão parados para que a ideia de planejar a atividade. Planejar uma atividade. Certo? Entendi. A gente aprendeu, né, a elaborar o plano de aula durante nossa formação. Ele é um documento fundamental, norteador, para a proposta pedagógica que a gente vai desenvolver em sala, né? Então, se a gente tem um plano elaborado, a gente faz testes, a gente faz experimentações, prepara material, do que a gente chegar em sala de aula e improvisar, né, sem saber o que vai falar, sem saber para onde vai chegar. Então, assim, nessa primeira aula mesmo que eu fiz, a primeira do estágio, né, eu já fui com um plano de aula preparado. Então, chegando lá, já sabia o que ia fazer, né, qual a proposta que eu iria apresentar para os alunos, qual material que eu iria apresentar. Então, isso é fundamental, porque chegar lá em cima da hora, você improvisar, né, você não tem o material. Às vezes, coisas simples, como um projetor, um cabo USB, uma extensão, né, que você vai usar para ligar um computador que ali você planejou fazer uma apresentação de um PowerPoint. Aí, às vezes você não pensa nessas coisas e quando chega na aula isso tudo interfere no aprendizado. E aí a aula vai rolando, o tempo passa e você não consegue atingir a proposta. Perfeito. Muito bom. Denis, já falou? Denis. Oi, professor. Tudo bem? Vai. Vamos aí, o que você tem a dizer a respeito da atividade de planejamento? Tanto plano de aula como plano de ensino, componente e tal. Como é que você lida com isso? Bom, professor, a minha experiência em docência, né, é relativamente nova e eu vejo o plano de aula de uma maneira essencial, como um documento essencial, porque, haja vista, muitos professores, quer dizer, alguns que eu pude acompanhar ao longo de um ano e meio, mais ou menos, percebo falhas ou diríamos, formas de metodologias que não abrangem totalmente teorias. Não estou aqui dizendo que o trabalho mais aquele trabalho mais reflexivo não seja viável. É sim viável sobre todos os aspectos. Mas se você quer dar um direcionamento referencial baseado, né, em metodologias, em teorias, melhor dizendo, é de suma importância que você tenha um documento basilar para poder fazer alterações possíveis frente aos desafios, né, que aparecem no lecionar, né, na sala de aula. Então, alguns métodos se colocam engessados e a gente precisa realmente ter essa ferramenta para poder fazer adaptações nas metodologias. Então, eu confirmo como algo essencial para o exercício da docência, professor. Perfeito. Evandro. Concordo com o que os nobres colegas vêm dizendo até agora, e ao fazer o planejamento tanto da disciplina como um todo, como plano de aula, nós temos que levar aquilo, que se eu não me engano foi Gessi Milena que falou, alguns aspectos, as nossas habilidades e competências individuais, como aquilo que a gente já tem, ou de prática, de vivência, de lidar com pessoas. Eu não sou da área docente, eu estou igual o Denis aí, engatinhando, então a gente vê as nossas características individuais, tentar entender um pouquinho o público, aqueles alunos que eu vou aplicar,
e fazer aquilo que Denis propôs. Pegar, assim, por exemplo, um material ali, um livro que é uma referência, um norteador, mas procurar outras maneiras de estar transmitindo o conteúdo e realizar o engajamento mesmo. E entender que, por exemplo, vai ter aluno que vai estar, não vai olhar para você durante a aula, mas ele está ouvindo ali. Qualquer perguntinha que você fazer, ele responde. Já tem outros que são mais pela visão, vai ficar focado em você o tempo todo. Nós temos que olhar a questão que a professora ontem trouxe, a questão da acessibilidade, de ver outros alunos especiais dentro de sala de aula, como lidar com isso. Então, assim, é extremamente importante, ratifico o que os colegas vêm dizendo, e assim, com planejamento, você corre riscos controlados. Você pode ir até um determinado ponto, você vê que fugiu um pouquinho do tema, você traz a galera para você, porque o planejamento é como se fosse um volante de um carro. Ali para você estar ali direcionando, não quer dizer que vai ter momentos que vai tentar dar uma deslizada na saída, mas o importante é o caminho que você está traçando, sabe? E eu penso que é por aí. Perfeito. Gabriel? Oi, Gabriel, você quer falar? Pode falar? Lígia? Marcos? Boa noite, professor. Mais uma vez. Boa noite. Na verdade, eu faço oficina, né, no Educa Mais. Também tenho alguma experiência em aulas particulares de música. Mas no campo da escola é diferente, né, porque tem que seguir o planejamento pedagógico da escola e tudo mais. E cada uma já tem um conteúdo já estabelecido, né? Então, quanto ao plano, com certeza é importante para prever e para garantir que esse plano, o projeto pedagógico da escola, seja exercido. Agora, eu confesso que, para mim, eu sinto um pouco de dificuldade, porque eu sempre usei muito de improvisação mesmo, com os conhecimentos que eu já tinha, né, na área de música, tanto na oficina quanto nas aulas particulares. Eu trabalhava mais nos conteúdos propriamente da música, e não das múltiplas artes, né, que é no caso da questão da escola. E é completamente diferente, eu sinto um pouco de dificuldade. Mas no primeiro estágio que eu fiz, a professora foi muito bacana, e eu percebi que ela sempre tinha atividades diferentes. A escola tem os problemas, né, de violência, os meninos são violentos, é uma cultura de violência que a gente vive mesmo, né, neoliberal, e os meninos, por serem de periferia, tem todo esse contexto aí de violência, de facções, essa questão toda. E às vezes eles não têm tanto estímulo em estudar, né? Às vezes vão por uma obrigação, por questões de projeto político, social, e às vezes não tem uma estrutura familiar que os incentive a estudar. Isso é um grande desafio também. E às vezes o programa, mas a professora ela fazia programas de conscientização, colocando arte com contexto viés político, para que eles tivessem também essa questão de cidadania. E foi um enriquecedor, e eu acredito que esse semestre também será. Agora, para mim é muito desafiador, mas eu estou mais tranquilo porque eu creio que ela vai me passar os planos que ela tem, né, o projeto. Então, eu acredito que essa parte, mesmo quando eu for ministrar a aula, eu acredito que ficará um pouco a cargo dela, né, que ela usa também o livro didático, que eu acho que é uma coisa que poderia até já ser um pouco vencida, mas é algo que ajuda o professor a se planejar, né. Perfeito. Só isso, professor. Legal. Oi, professor Lígia. Oi, Lígia. Estou lutando aqui. Estou lutando com o meu áudio aqui, que ele para de funcionar, volta. Mas, enfim. Tá bom. Eu estou dando aula de violão para iniciantes e aula de grupo, né, num instituto aqui em Ilhéus, que é uma ONG. No início foi muito difícil, porque eu não achei um método para poder trabalhar com as crianças. E a coordenadora lá queria que eu aceitasse toda criança que chegasse no instituto, porque é uma ONG, porque está numa zona periférica e tudo e tal, e tinha criança, inclusive, que era assim, metade do tamanho do violão, e eu ficava desesperada. Esse ano, e aí tá, eu tive muito, como eu não sou da licenciatura, assim, de outras formações, é a primeira vez que eu estudo licenciatura, eu tive muita dificuldade, muita dificuldade. E aí, com a experiência, e eu apanhei muito com essas crianças,
Eu tive uma conversa séria com ela esse ano, assim, gente, olha, eu não consigo. Ou você compra violão para crianças pequenas, ou a gente vai aceitar de 13 anos para cima, que é o tamanho que dá para o guri, pelo menos, passar o braço por cima do violão. Que era nesse nível, assim, né? E ela queria que a gente atendesse toda criança que chegasse. E eu consegui acesso a um método de ensino de violão da UFBA. E eu comecei a estudar esse método e, a partir daí, fazer o planejamento de aula. Isso me ajudou bastante, porque aí eu destrinchei ele e eu separei, por exemplo, a última aula eu ensinei só como afinar o violão usando aplicativo de celular, dividir turma por trios, para que eles conseguissem afinar os violões, para que eles não quebrassem corda, que eles levam o violão para casa, né, agora. Então, eu senti que eu estou com a mente muito mais no caminho, né, para poder fazer esse caminho realmente com eles, né, pensando realmente no passo a passo. Então, isso me ajudou bastante. Perfeito, perfeito. Ramon, você já falou, não? Ramon? Pode falar. Oi, Ramon. Professor, enquanto o Ramon não responde, uma pergunta rapidinho, uma dúvida, em relação ao estágio 2. Fique à vontade, fala. Eu que ainda não comecei a fazer, vou me organizar para a semana que vem começar. Nos primeiros dias vai ter só... Eu com dúvida. Porque o estágio 1 foi só observação. Tu não ouviu, não? Travou? O estágio 1 foi só observação. Eu fiz até uma coparticipação com a professora também, dando algumas sugestões de como proceder, como fazer. Mas foi mais observação. Nesse segundo, como é que eu devo proceder? Já vai ser aula direto? Como é, gente? Eu que vou ter que dar aula? Como é? Eu estou nessa dúvida. A expectativa é que você atue, você dê aula. Tá? Não precisa ser só você dar aula, mas você precisa fazer isso nessa etapa. Não precisa ser logo nos primeiros dias, não, né? Mas conforme vai passando, eu tenho que já dar a minha contribuição, isso, né? Isso. Você pode conversar com a professora, né, com a supervisora, como é que você se insere nisso e combinar com ela em que momentos, em quais aulas, enfim, quais dias você vai dar aula. Mas é importante que você atue, sim. Até para que ela veja você atuando, possa te dar dicas, enfim. É um processo de aprendizado, né? Então é importante que você atue, sim. Sim, obrigada, professor. Não tem de quê. Ramon? Oi, Ramon. Pode falar. Você deve estar com problema de áudio aí, né? Deve não estar conseguindo ligar o microfone, que nesse instante aconteceu a mesma coisa comigo. Eu tive que sair e entrar novamente. Tudo bem. Eu vou começar a falar aqui, Ramon. Se por acaso você conseguir, em algum momento, a gente abre o espaço para que você possa falar a respeito da sua experiência. Professor, rapidinho, professor. Pode falar. A dúvida da colega também me deixou essa questão. Tem um percentual de aulas assim que a gente tem que precisa dar, que a gente faz sozinho? Não tem esse percentual, não. Mas, assim, é uma negociação aí entre você e a supervisão. O importante é que você atue. Agora, tem casos em que a supervisão não deixa muito, né, o estagiário atuar, e tem casos que é exatamente o contrário, né? Quer que o estagiário participe o máximo possível, atue, dê aula o máximo possível. Então pode haver aí uma negociação, tá certo? Mas não tem nenhum percentual, né, prévio, né, previamente estabelecido para observação e atuação. Tá? O que a gente quer é que no estágio 2 vocês já atuem o máximo possível. Tá certo? Tá bem. É isso. Mais alguém? Muito bem.
Olha, eu tenho 34, quase 35 anos de docência no ensino superior, mas também já fui professor de ensino fundamental, inclusive nas primeiras séries, de quinta série, sexta série, enfim, na antiga quinta, oitava, né? Na época ainda era só quinta, oitava. Também já dei aula de geografia, que é a minha formação, em séries iniciais. Vou fazer comparação com duas situações. Uma, quando você está numa banca de concurso para professor, para professora, e o candidato ou candidata precisa apresentar um plano de aula, né, antes de dar a sua aula. Não sei se vocês já participaram de algum tipo de concurso para docente, e que uma das etapas normalmente é isso, ministrar uma aula sobre um determinado tema, que é sorteado, etc. E o candidato ou candidata, depois de ter o tema, tem que apresentar um plano de aula, né, sobre esse tema. E ele é tão importante nesse processo que, se não apresentar, em muitos casos, há uma desclassificação do candidato ou candidata por simplesmente não ter apresentado, não ter entregue à banca um plano de aula. Essa é a primeira coisa. Então, quem vai fazer o concurso, obviamente, faz o plano de aula tudo bonitinho lá, cada aula está lá, tema, objetivos, conteúdos, a metodologia de avaliação, atividades e referências e tal, todo completinho, bonitinho, assim, né? E quando vai ministrar aula, segue aquele plano, né? Inclusive, faz parte da avaliação você observar o quanto o candidato ou a candidata está seguindo o plano que elaborou, né? E a gente espera que, obviamente, siga aquele plano. Gente, isso é uma coisa. Teoricamente, isso é o ideal, vamos dizer assim. Mas na prática, a coisa funciona um pouco diferente, e vocês, certamente, quem já tem um pouco mais de experiência, pode confirmar isso. Na prática, a coisa é muito diferente. Quando eu dava aula para a quinta série, vou falar da quinta série A, que normalmente, na minha época, pelo menos, a quinta série A era composta dos alunos que estavam com a idade certinha, né, da quinta série. Então, era só as crianças bem pequenas, né, 10, 11 anos, coisa assim. Eram mais de 40 crianças nessa idade. Toda vez eu fazia o plano de aula, tudo bonitinho, estava começando, recém-graduado, tudo, começando, querendo dar aula tudo certinho, numa escola pública, eu tinha entrado por concurso, escola municipal, queria fazer tudo certinho, tudo direitinho, plano de aula e tal. Eu não me recordo, eu trabalhei 2 anos nessa escola, eu não me recordo de nenhum dia que eu tenha entrado numa sala de quinta série e tenha conseguido seguir o plano. Em nenhuma das oportunidades eu consegui seguir o plano. As crianças, no momento em que a gente começava a aula, e começava as perguntas e a participação, o que estava no plano era simplesmente era, vamos dizer assim, esmaecido, esfumaçado com a participação das crianças. A aula seguia outro rumo, a aula seguia, às vezes, outros temas que não estavam previstos no plano de ensino, no plano de aula daquele dia. Eu repito, em 2 anos, ministrando aula para a quinta série, de geografia na quinta série, não houve um único dia que eu me lembre de ter conseguido seguir o plano. Que não tenha acontecido N situações em que exigiu, de alguma maneira, trazer outros temas, improvisar algum outro tipo de... incluir algum outro tipo de metodologia, ou fazer alguma outra atividade, muitas vezes completamente diferente, para que a aula pudesse acontecer e você realmente conseguisse trazer um conteúdo que pudesse ser compreendido pelas crianças naquela faixa etária, né? Nenhuma dessas experiências em que eu estou falando isso em relação à quinta série, não para dizer que o plano não tem importância, pelo contrário. Porque a única coisa que me permitia, no momento em que acontecia qualquer sinalização, eu decidia seguir um outro rumo, porque já tinha pensado nas possibilidades de ocorrências desse tipo,
de coisas que poderiam acontecer. Eram crianças muito pequenas, já conhecia a turma. Então, já havia pensado plano A, plano B, plano C, situações que pudesse recorrer para dar continuidade à aula e, ao mesmo tempo, manter aquela energia, porque quem dá aula para crianças nessa faixa etária de 10, 11 anos sabe que tem muita energia, né? Para poder readequar o conteúdo, readequar a fala, as atividades, para que pudesse conseguir realmente ficar ali 1, 2 aulas com aquelas crianças todas, com aquela energia toda. Eram mais de crianças, repito, mais de 40 crianças, repito, e conseguir fazer algum trabalho que fosse satisfatório. Então, a única coisa que me permitia era exatamente ter pensado sobre ela. E quando a gente fala em plano de aula, em planejar, planejamento, tecnicamente, nada mais é do que um exercício de pensamento sobre uma determinada atividade que você irá desenvolver. Então, a gente parte do pressuposto de que você conhece o assunto que você vai tratar. Se não conhecer, fica muito difícil. Imagina você fazer um plano de aula sobre algo que você não tem domínio. Então, a gente parte do pressuposto que o professor ou a professora tem domínio sobre o tema que irá trabalhar numa sala de aula em determinado dia. E, tendo conhecimento, consiga pensar, né? Primeiro, quais são as condições que eu tenho naquela aula, tempo de aula, que recursos didáticos eu tenho à minha disposição. Por exemplo, numa aula de geografia era fundamental, em muitas aulas era fundamental ter mapas impressos, né? Hoje quase não se usa muito isso, mas naquela época sim, precisava ter mapas. Em alguns casos tinha que ter algum tipo de material, cartolina, coisa desse tipo. Que material tinha à minha disposição para poder trabalhar? Então, eu tinha que fazer todo esse pensamento, esse levantamento com essas informações para poder saber como é que eu conduziria o tema, discutiria o tema, falaria o quê, de que modo, né? Que atividades poderiam ser desenvolvidas com aquelas condições para que a aula pudesse ser ministrada de uma forma que pudesse ser tranquila, que prendesse a atenção, que despertasse interesse, etc, etc. Essa atividade de pensamento em si, para quem já tem alguma experiência, em si é o próprio planejamento. A gente, às vezes, fala de um plano de aula e fica pensando, no caso do concurso, como algo textualmente escrito num formulário, tudo direitinho, né? Isso daí é uma coisa. É o plano, né? Mas nem sempre a gente precisa fazer isso por escrito, com todos os tópicos, tudo certinho, como se estivesse preenchendo um formulário, né? Quem faz isso, parabéns, eu não faço, né? Eu só fiz isso quando fui fazer concurso. Mas nas aulas em si, por exemplo, na faculdade, as aulas, a gente planeja toda a disciplina, conteúdo por conteúdo, cada dia, tudo direitinho, e ao mesmo tempo a gente já pensa no que vai fazer em cada um desses dias, no que a gente precisa em cada um desses dias. Então já faz uma coisa para todo o semestre. E antes de cada aula, a gente se prepara, a gente confere, vê se está com os recursos tudo em dia, por exemplo, se vai usar slides, se vai usar projetor, se está tudo certinho. Toda essa atividade, ela faz parte do que a gente chama de plano. Então, entendo que o plano é essa atividade intelectual de se preparar, de considerar as condições que você tem para realizar uma determinada atividade, no caso, uma aula, os recursos que você tem à sua disposição, e também pensar em meios alternativos a depender de determinadas situações. Quando a gente já tem uma certa experiência, a gente já viveu algumas situações que requer aí certo jogo de cintura, uma certa flexibilidade para poder cumprir a aula. Algumas coisas que podem acontecer, por exemplo, é você estar numa sala de aula com as crianças e tal, e de repente entra uma supervisora, uma psicóloga, ou enfim, uma orientadora, enfim, alguém entra na sala de aula, pede para entrar na sala de aula para anunciar qualquer coisa e tal, e vira aquela interrupção, e a fala, depender do que vem falar, causa um transtorno violento. E para você retomar aquilo dentro da sala, já é algo que requer aí um certo jogo de cintura em relação ao que você tem a tratar. Então você tem que estar preparado para isso. E a única forma da gente estar preparado para isso e não comprometer
todo o processo didático, todo o processo pedagógico da disciplina é se preparar. E se preparar significa pensar sobre o que vai fazer, e pensar sobre o que vai fazer é a essência do que a gente chama de plano. Não sei se vocês entenderam, né? Então, o que eu estou dizendo é que planejar é fundamental, todos aqui falaram isso, estou de acordo plenamente, é fundamental, não somente para o exercício da docência, mas acredito eu, para qualquer tipo de atividade profissional que exija, vamos dizer assim, esse exercício também de pensar, de ter que estudar o tema, enfim, de conhecer o que vai, obviamente, vai tratar em sala de aula, é fundamental. Mas não necessariamente significa preencher um formulário, como faz o candidato ou a candidata para um concurso, preencher um formulário de tópicos e entregar um impresso, ou ter um impresso na sua mesa para poder seguir. Não é exatamente isso. Planejar é também, sobretudo, pensar sobre o que vai fazer, se preparar para o que vai fazer e estar com isso, né, sobretudo, estar com isso em você, estar com isso na sua cabeça, no seu pensamento, no momento em que for fazer a aula, você conseguir conduzir, conseguir se orientar, conseguir se nortear. Então, o pensamento pode estar só na sua cabeça, pode estar só ali naquele momento, não precisa estar necessariamente escrito. Mas é importante que você construa esse plano, né? Escrevendo ou não, eu, por exemplo, não escrevo, escrevendo ou não, você precisa pensar sobre o que vai fazer. E esse pensar como vai fazer é a base fundamental do que a gente chama de plano. E planejar, como muitos autores falam, não é nenhum exercício de futurologia. Muita gente confunde fazer planos, quando se fala para qualquer coisa na vida, né? O que adianta você fazer planos se nada sai como foi planejado? Você tem sempre os imprevistos. O que adianta ter plano se você não consegue prever tudo o que vai acontecer? Prever o que vai acontecer é uma coisa, planejar não é prever. Planejar é se preparar, né? Planejar é você traçar um objetivo, você traçar um caminho e você avaliar suas condições de seguir esse caminho. E se você não tem essas condições, ver se consegue providenciar as condições para seguir esse caminho. Isso é planejar, né? É se preparar para uma determinada ação, considerando todas as circunstâncias que podem favorecer ou podem dificultar você alcançar aquele seu objetivo, né? E isso, em se tratando de aula, é realmente indispensável. Eu uma vez estava... garanto que é só essa historinha que eu vou contar agora, tá? E a gente já vou abrir assim para que vocês possam falar um pouco também. Mas em 1991, faz muito tempo. É muito provável que alguns de vocês nem vivos, nem nascidos eram ainda. Em 1991, ou foi 89 ou 91, e aí, 89, 90, 91, nesses 3 anos, eu fui designado para ministrar aula de geografia para uma turma de ensino médio em uma aldeia chavante, aldeia Sangradouro, uma aldeia chavante, no município de General Carneiro, no estado do Mato Grosso. Era uma turma de 44 indígenas, chavante, e um indígena bororo. Então, eram 45 indígenas numa sala de aula de ensino médio. E eu fui ministrar a disciplina de geografia. Assim, que falavam, que entendiam português bem, eram 2 ou 3. Que entendiam mais ou menos o restante. Que falavam português, basicamente 2. Os outros não falavam nada. Agora, vocês imaginem com um conteúdo de geografia no ensino médio para ministrar para uma turma desse tipo. Não tinha como, por mais que eu tivesse planejado, e eu fiz isso, antes de ir para lá, passar essas 2 semanas ministrando aula para essa turma, não tinha como chegar lá e conseguir realizar o plano que eu havia feito. Porque eu não tinha nenhuma experiência de ministrar aulas para indígenas, para pessoas com uma compreensão, com uma experiência, vamos dizer assim, com um modo de vida completamente diferente do que a gente estava acostumado.
Então, era uma sala de aula completamente inusitada, completamente diferente, completamente singular. Eu me recordo de tentar fazer as aulas teóricas, conversar sobre alguns conceitos e perceber que não estava falando, ninguém estava me ouvindo, ninguém estava entendendo, apesar de fazer muito silêncio. Então, era uma sala de aula absolutamente comportada, né? que mantinham atenção em você, olhavam você, mas, sinceramente, a cara que fazia era de que não estava entendendo nada. Qualquer semelhança com sala de aula que a gente vê por aí não é coincidência. Realmente eles não estavam entendendo nada e realmente, quando a gente não está entendendo alguém falando, a vontade de sair dali é grande, né? Como lidar com isso? Eu me lembro de colocar mapas assim no chão da sala para que eles pudessem ver. Era espaço mundial, um dos temas, e eles não entendiam, não conseguiam. Imagina gente que nunca saiu da aldeia, e a maioria ali nunca tinha saído da aldeia, sequer para conhecer a capital do estado ou uma outra cidade, só aldeia. Como pensar, como tentar abstrair para tentar entender que existe todo um espaço em torno da Terra, um espaço muito maior, um espaço mundial com outros países, outras culturas, outras pessoas, outras histórias, outras paisagens. Então, por mais que pudesse colocar ali, naquela época não era tão fácil, fotos, imagens, naquela época não tinha computador, não tinha nada disso, então não tinha internet, então não tinha como mostrar muitas imagens dos lugares, como a gente hoje tem esses recursos, a gente mostra vídeo, mostra as imagens e tal. Naquela época não tinha como fazer isso, então era basicamente um livro didático que eles tinham e mais você ali falando, mostrando mapas, etc. Não tinha muito recurso. Então, era realmente muito complicado. Ora, para conseguir cumprir com o objetivo para o qual fui designado, obviamente que eu tive que improvisar muito. Então, aquele planejamento que havia feito, ele realmente, naquele caso, não serviu para absolutamente nada. Sequer serviu para me segurar e me preparar para um imprevisto como esse. Então, realmente, tive que fazer uma mudança radical na forma de ministrar a aula e fazer um trabalho mais prático, envolvendo os indígenas, e eu acabei tendo uma ideia e acabou dando certo, e foi até mais interessante, mais proveitoso, em relação à turma, fazer um trabalho prático com eles na própria aldeia. Então, situações assim são muito difíceis, em que você se vê com um plano previamente feito que não serve para nada, né? É muito difícil isso acontecer. Estou dando um caso mais extremo para vocês. Mas é muito comum você ter feito um plano de aula, ter feito um planejamento de uma atividade, e você ter ocorrências que não estavam previstas, que você não pensou, e obviamente você talvez não tenha, por conta disso, se preparado para elas. Mas isso aí é absolutamente normal. Eu me lembro que os autores que falam sobre o plano dizem o seguinte: quando o plano é 100% seguido e 100% cumprido, tem algum problema. Houve algum tipo de manipulação, um controle muito forte das ações. Porque o mais comum, o mais normal, o mais esperado é que ele não seja cumprido na íntegra. Então, o plano é só uma preparação, ele não é uma camisa de força que você tem que ficar preso dentro dele e seguir exatamente tudo que está ali. Ele é só, como eu disse, uma preparação para a atividade que você irá desenvolver, e não uma camisa de força. Mas é muito importante que se faça para exatamente ter o que vocês colocaram muito bem, que é um norteamento da sua atividade, para que você trace objetivos e, obviamente, se prepare, reúna o máximo possível das condições para poder alcançar esse objetivo. É para isso que serve um plano. E, obviamente, no exercício de docência, quando você lida com pessoas que têm expectativas muito variadas em relação ao que você vai tratar, em relação a você, inclusive, a sua presença, é muito importante que você tenha um plano para exatamente ser a referência na qual você vai se apoiar, vai se nortear, para exatamente, vamos dizer assim, dar conta
dessas coisas imprevistas, dessas ocorrências e perguntas muitas vezes não esperadas. Então, às vezes, é muito mais interessante você aproveitar a oportunidade dada por um ou outro aluno que faz uma pergunta e explorar isso do que você ficar apegado ao conteúdo que você colocou ali e que você acha que tem que dar. Então, às vezes, é muito interessante você ir por um caminho que foi apresentado durante a aula pelos próprios alunos, do que você, não deixa isso de lado, não, vou ficar aqui no que eu planejei, no conteúdo que eu tenho que dar, etc, etc. Então, é isso que faz parte do exercício de docência, né? Então, acredito que, pela experiência que eu vi de vocês aqui, vocês já meio que percebem isso. É essa questão que eu queria colocar, o tema que eu imaginei aqui para a gente bater um papo a respeito do plano de aula. Espero que continuem fazendo os planos de aula e pensando no plano dessa maneira, né, com uma atividade intelectual de preparação para a atividade que irão desenvolver, né? E, obviamente, quanto mais experiência se tiver com isso, mais fácil vai ficando, menos complicado vai ficando para o exercício da docência ao longo, enfim, da carreira de cada um de vocês, tá bom? Eu gostaria de deixar aberto aqui agora, então, se alguém quiser fazer algum comentário, a gente já está meio que encaminhando para o final, mas eu gostaria. Também está aberto para quem quiser tirar alguma dúvida em relação à questão do estágio, isso está sempre aberto, tá bom? Está lá, está aberto. Quem gostaria de se pronunciar? Oi? Alguém? Não? Professor? Pois não? Quando eu estava ouvindo meus colegas, e também sua fala complementou muito, acho que foram alguns 2 colegas que disseram algo próximo assim dessa frase, chegar ao ponto, né? Chegar àquela finalidade. Aí, ouvindo o senhor, aí eu acho que realmente é isso. Sair da sala de aula com a sensação de tentei chegar àquela finalidade, mesmo com todos os desafios, os percalços que aconteceu durante aqueles 40 minutos. Às vezes a aula começou de uma forma, a gente tinha pensado em uma frase, em um exemplo, contexto, algum objeto que a gente ia apresentar, e aí não começou daquela forma porque o menino fez uma pergunta ou aconteceu alguma coisa ali no meio da aula, como, por exemplo, né, a pessoa que chega, a coordenação chega para dar um aviso, e aí meio que desanda assim, o que estava falando, mas eu acho que essa sensação assim, de anotar, fulano trouxe uma pergunta e aquilo eu não soube responder, ou então ela trouxe uma pergunta que foi além do que eu tinha previsto no planejamento, e aquilo abriu até um leque, assim, ampliou o conteúdo e enriqueceu. Então, eu acho que essa sensação mesmo de sair da sala de aula com a sensação de, poxa, consegui trazer a turma para aquele conteúdo, enfim, acho que essa sensação, assim. A mamãe comprou a banana. Perfeito, Ana. Muito bem. É isso aí mesmo. Alguém mais gostaria de se pronunciar? Tem uma criança querendo falar aí. Bom, tá certo, gente. Olha, vocês... Eu tenho recebido poucas mensagens dessa turma. Já teve turma que eu recebi muito mais. Mas eu quero crer que significa uma turma que sabe bem o que está querendo, sabe o que tem que fazer, só está tendo alguma dificuldade inicial para fazer e, portanto, não me demandam tanto, né? Com questões, etc. Mas gostaria de reiterar, como falei lá naquele primeiro encontro nosso, eu estou totalmente à disposição de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida relacionada ao estágio 2. Tá? E para quem já enviou mensagem para mim por e-mail, sabe que eu respondo muito rapidamente, teve resposta rápida, pode acreditar nisso. Se eu não responder
muito rapidamente. Quando eu falo rapidamente, às vezes é coisa de minutos para frente, no mesmo dia. Se eu não responder no mesmo dia, no mesmo período do dia, é porque, de alguma maneira, eu não vi o e-mail, não vi a mensagem, sou batido. Então, manda novamente para se certificar. Fala com a Yuli tem um contato comigo também muito, muito fácil. Então, para se certificar, será que o professor... Yuli, dá uma olhada para ver se o professor recebeu a minha mensagem e tal. Mas, em geral, vocês não vão precisar disso. Mandem quantos e-mails quiserem e precisarem para tirar qualquer tipo de dúvida a respeito do estágio 2. Eu sei que eu soube aqui, não me lembro agora quem foi que disse para mim, mas enfim, eu soube que o núcleo de estágio mandou uma mensagem para vocês, um e-mail para vocês com os documentos e algumas instruções. Tranquilo. Mas se tiver qualquer informação nesse e-mail do núcleo de estágio ou qualquer arquivo que tenham mandado sobre o qual vocês não têm nenhuma informação, tenham dúvida, que não foi explicado aqui por mim em momento nenhum, ou não está no ABA, enfim, se tem alguma coisa que colocar vocês em dúvida, entrem em contato comigo, mandem a dúvida de vocês e a gente vai esclarecer. O que eu peço é que vocês não enviem, eu não sei o que estava escrito lá de instrução para esse núcleo. Toda a documentação deve ser enviada para mim, não é nem para o núcleo de estágio, nem para o Moisés, não é para enviar para nenhum deles. Pode até enviar para a Yuli, que a Yuli me encaminha, mas tem que chegar nas minhas mãos. Toda a documentação de vocês. Eu já criei e já disponibilizei, o acesso já está no ABA, pastas nominais para cada um de vocês, no Drive do componente, tá? É só lá no ABA que vocês irão ver que tem um link lá, vocês podem clicar e vocês vão ver a pasta de todos da turma, tá bom? E é ali que vão ser colocados todos os documentos de vocês à medida que forem sendo finalizados. Então, dos 4 que já me enviaram o termo de compromisso, esses termos de compromisso já estão lá. Aqueles que me pediram carta de encaminhamento, foram 2 casos, já estão lá também. E de todos vocês, à medida que forem encaminhando os documentos finalizados, tudo direitinho, desde que estejam todos bem finalizados, legíveis, enfim, com resolução tranquila, todos assinados, eles vão para essa pasta. Vocês não terão como vocês colocarem ou tirarem o documento dessas pastas. Não tem como vocês fazer alteração, está fechado. Vocês podem apenas consultar os documentos que tem lá, podem até baixar esses documentos, podem ler esses documentos, mas não podem deletar ou trocar ou fazer qualquer coisa assim. Se por acaso observarem que algum documento não é o correto, não é o seu, não é o que você mandou, é só entrar em contato comigo que eu vou lá e faço a alteração que for necessária, tá? Então, mas é ali, para esses drives, e somente eu ou a Yuli poderemos colocar documentos ali, tá? É ali que vão os documentos de vocês, não é para o núcleo de estágio. Mais adiante, eu vou liberar vou compartilhar com o núcleo de estágio e com o professor Moisés esse drive, e aí eles terão acesso à documentação de vocês. É assim que vai funcionar, certo? Então, repetindo e reforçando, mandem todos os documentos, todos os documentos, direto para mim. O único documento que não vem para mim é o pedido de redução de carga horária. Apenas peço que me copiem no e-mail, mas essa solicitação deve ser feita diretamente ao colegiado. Tá certo? Beleza? Entenderam alguma dúvida? Silêncio para mim quer dizer não. Né? Não tem dúvida que está tudo certo. Então, tranquilo, né, Ivan? Gente, é sempre um prazer encontrar com vocês, né? Encontrar aqui. Eu espero que da próxima vez vocês se animem e estejam em condições de abrir as câmeras, para a gente poder conhecer, né, a imagem de cada um. Só vi o Denis, já não está mais aqui, mas... não, está sim, o Denis está aqui. Mas eu espero que das outras vocês tenham se animem a fazer isso, tá bom? E foi um prazer, obrigado pela presença de vocês, uma ótima noite para vocês e até o nosso próximo encontro. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida por e-mail, tá bom? Um abraço a todos vocês e boa noite. Valeu, professor. Obrigado pela aula, professor. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Aí.
Valeu. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Valeu. Boa noite. Um abraço. Boa noite.